Isaías 9, a partir do versículo 1, diz assim: contudo, estão comigo aí? Eu vou lendo e vou parando, já comentando o próprio texto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Interessante que o escritor Hebreus, né, ele usa umas coisas que para a gente não tem muito a ver, né? O que tem a ver aflito com escuridão, né? Aflito com escuridão. Ele diz assim: no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Gente, aonde Jesus começou o ministério dele? Na Galileia. Aonde Jesus andou sobre as águas? Na Galileia. Aonde ele multiplicou os pães? Na Galileia. Aonde ele fez a grande pesca? Na Galileia. Aonde ele chamou todos os 12 discípulos dele? Na Galileia. Aonde ele multiplicou, aonde ele transformou a água em vinho? Na Galileia. Multiplicou os pães? Na Galileia. Gente, quase 80% do ministério de Jesus foi todo na região da Galileia. A Galileia, quando Isaías diz assim, olha, aquela terra que antes foi humilhada, ela vai ser exaltada. E a terra da Galileia é a terra de Zebulon e Naftali. É o lugar que os deuses pagãos eram adorados e as crianças eram sacrificadas. Foi o cenário, o palco que Deus escolheu para o Natal ser manifesto. Que é onde Jesus nasceu. Também lá. Cafarnaum é a região da Galileia. Ou Galileu, né? Você consegue entender que Deus ele pega esse cenário que para o pessoal judeu era o pior cenário que tinha, e ali ele começa o Natal. Então, eu já posso começar a adiantar o que é o Natal. O Natal é que Deus não se esqueceu. Olha, o profeta Isaías falou isso há 700 anos antes de Jesus vir. Que Deus não ia se esquecer daquela terra que um dia foi humilhada, que era a terra da Galileia. Aí Isaías continua profetizando. No futuro virá na Galileia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. Ele diz o versículo 2 agora. O povo que caminhava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Falando de quem? De Jesus. Quando o anjo chega para Maria, ele diz isso a Maria. Ele continua dizendo, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou o quê? Uma luz. No versículo 13, fizesse crescer a nação, dizendo de Israel, aumentou a alegria dessa nação. E diz assim, olha, e eles se alegrarão diante de ti, como aqueles que colhem a sua lavoura. Gente, para aqueles que já morou no interior e sabem o que é colher uma lavoura, eu me lembro que a coisa mais feliz assim, na roça é quando a tua lavoura dá boa, ainda dá numa época que está bom o preço. É a coisa mais alegre que tinha. Eu me lembro em Minas, eu pastoreei, os irmãos chegaram e falaram, pastor, o meu café vai dar como nunca. E o café subiu o preço. Então era uma alegria. Até no culto da igreja a expressão das pessoas era diferente. Porque eles estavam colhendo algo, porque quem planta é na esperança que se pode colher alguma coisa boa. Ou se pode dar preço. Então essa é a alegria que o Natal é oferecendo, mostrando que Deus não se esqueceu. O lavrador, quando ele colhe uma colheita assim abundante, ele fala assim, no inconsciente, no consciente ele fala assim, Deus não se esqueceu da gente. Eu me lembro que tinha época, o café ficava assim 5 anos, lá naquela baixa, lá embaixo, ninguém aguentava mais. Quando tinha aquela colheita grande, que aquele preço lá em cima, que o dólar subiu, que o café na Filipina não deu bom, que em algum lugar no Texas não colheram tanto café assim, o mineiro sulista, que era o sul de Minas, ficava numa alegria enorme. Todas as festas eram muito mais alegres. Então, o Natal é um grito de Deus dizendo que ele não esqueceu das promessas que ele tinha feito. Vamos voltar para o texto diz assim, olha, como alguém que usa as coisas que pegaram lá em suas guerras, versículo 4 agora, pois tu destruísse o jugo, irmão, que nos oprimia, a carga que estava sobre os nossos ombros, o cetro de opressão, como os dias da derrota de Midian, ou dos midianitas. Você fala, pastor, o que é isso? O que Isaías está dizendo nesse texto? Irmão, você lembra o que quando fala assim de jugo, de carga e de opressão? A gente lembra de Mateus 11, 28, ao versículo 30. Jesus disse, olha, o meu jugo e o meu fardo é o quê? Leve, é suave. Isaías está dizendo assim, olha,
as pessoas vão estar cheias de tanto peso emocional e de leis, que isso vai ser o alívio quando Jesus nascer. O Natal dizendo assim, Deus não se esqueceu da gente, a gente tem que entender isso. O Natal, ele é esse chamar de Deus, mostrando que ele não se esqueceu. E é interessante, joga para mim Mateus 11, versículo 30. Mateus 11, versículo 30, traz essa ideia da gente ser liberto do jugo das opressões que traz a própria lei sobre a gente. Gente, pensa comigo, Israel, na época que Jesus nasceu, ele estava debaixo do jugo romano e debaixo do jugo da lei, o povo de Israel. Tinha os romanos cobrando imposto o tempo inteiro e os sacerdotes e levitas cobrando a lei o tempo inteiro, em tudo. Imagina como que aquele povo vivia. Semelhante ao que Isaías descreve. O povo está debaixo de opressão, oprimido. Olha o que Jesus diz. Pois o meu jugo é o quê? E o meu fardo é o quê? É leve. Remetendo para mim diretamente essa profecia, esse texto de Isaías. Dizendo que quando Jesus chegasse, o fardo seria leve e o jugo seria suave. Vamos continuar lendo o texto? E fala sobre o Midian. Os leitores da Bíblia sabem o que ele está falando. Ele está falando, sabe de quem? De Gideão, quando junta aqueles 300 homens e vai contra 135 mil homens. Quem lembra dessa passagem? Diz que Deus aqui será como o dia da derrota de Midian. E qual foi a derrota da nação de Midian? A derrota da nação de Midian foi mostrar que a força humana não vale nada. O que vale é quando Deus age. Tinha 32 judeus, 32 mil soldados judeus. Deus fala assim, Gideão, que era o quinto juiz. Ele é o quinto juiz da Bíblia. Deus fala assim, vai lá e leva os homens lá na água. Aquele que beber enjoelhado, tira fora. O que beber com a mão assim, lambendo a água, esse fica. Só 300 homens ficaram. 32 mil foram embora para casa. E foram contra 300 homens contra o quê? 35 mil soldados de Midian. E não guerrearam, mas interessante isso. Foram à noite, dividiram a equipe, desceram gritando, fazendo barulho, batendo tambor, soprando coisa. Os soldados se perderam entre si, se derrotaram entre si e fugiram. Não teve guerra, não teve luta, não teve batalha. Olha para mim. O Natal é dizendo assim, olha, aquilo que a música diz, eu descanso nos teus braços. O Natal é o final da nossa luta, da nossa batalha. Batalha contra o homem, batalha contra as ansiedades da vida, batalha contra o pecado, batalha contra Deus. É o cessar dessas coisas, é o Natal. Mas eu te pergunto uma coisa, o que muitas vezes a gente faz com a igreja? Muitas vezes a igreja não é um cessar de nada. Muitas vezes a igreja se torna um lugar de guerra, um lugar de confusão. Um lugar de atrito. E o chamado de Jesus jamais foi assim, jamais ele vai realizar algo assim. Gente, é uma coisa que a gente tem que entender que não é um homem que muda um ambiente, mas é um ensinamento que muda o ambiente. O ensinamento é que muda o ambiente. E Jesus disse que, na pessoa de Isaías, que veria esse tempo de paz e de refúgio, que seria uma derrota quando na época de Midian, que não adianta a força humana, que não é por força, mas é pelo quê? É pelo Espírito. E a gente tem que entender isso. O Natal não é feito nada com força. Gente, a minha maior dificuldade de aprender a lidar com Deus é porque Deus não tem pressa das coisas. E aqui é claro para a gente, quando a gente vai ler esse texto, 700 anos antes, Deus falou isso para o profeta. Aí, ele continua dizendo no versículo 5, pois toda bota usada em guerra e toda veste removida de sangue, que já foi lavada em sangue, ele disse, faz dela uma festa, queimem isso tudo, faz uma fogueira na casa de vocês, faz disso uma alegria. Sabe por quê? Não ia ter guerra mais. As botas que eram usadas só para guerra, aquelas vestes que eram usadas só para guerra, que chegava cheio de sangue em casa, esquece essas roupas, queima isso, nunca mais vocês vão usar isso. Aí eu pergunto assim, aí o crente fala assim, eu estou na guerra. Irmão, sai desse ambiente. Eu estou na batalha. Alguém muito conhecido meu chegou para mim, viu eu trabalhando e falou assim, nossa, é uma luta danada. Eu falei, luta? Essa é só vitória. Aí a pessoa me correndo e falou, não, tem uma piada, né? Que luta, gente? A pessoa poder trabalhar, ir para dentro de um lugar trabalhar. Que luta é isso, irmão? Meu Deus do céu. O jeito que você vê, que o Chico sempre fala assim, não é uma fala dela, quando você mais foca, mais o quê? Mais cresce. Agora, se você não souber que Jesus é a tua fonte de descanso, aí você vai viver na luta mesmo, irmão. Em Gideão, eu uso até o Gideão.
Deus chamou Gideão para derrubar o altar de Baal que tinha lá dentro de Israel. A primeira coisa que Deus fez, Gideão vai lá e derruba aquele altar. E Gideão foi de noite, porque ele era cagão igual nós. Ele foi de noite, quebrou tudo de noite. Chegou de manhã, o sacerdote lá de Baal falou assim, foi Gideão que quebrou. Aí deu uma confusão na nave, que todo mundo queria matar Gideão. Aí o sogro de Gideão, até que fim que sogro ajuda, né? Sogra não, mas sogro ajuda. Desculpa as meninas. Aí o sogro de Gideão falou assim, olha só, se Baal é Deus mesmo, por que Baal não guardou o altar dele? E por que vocês vão agora, se Baal não agiu sobre Gideão, por que vocês vão querer matar Gideão com as mãos de vocês agora? Se Baal é Deus, deixa que Baal vai matar ele. Gente, se maior que está em mim, que os apóstolos dizem, maior que está em quem? Em mim. Do que está onde? Se o mundo está me oprimindo, é porque a minha fé no Natal, no nascimento de Jesus na minha vida, não foi um que libertou do jugo, da opressão, não trouxe luz, mas trouxe problema. Sabe qual é o nosso problema? O carro de todo mundo fura o pneu, irmão. O carro de todo mundo bate o motor. A mãe, o pai de todo mundo um dia vai ser enterrado. Desculpa assim eu falar isso. Todo mundo um dia vai passar por uma cirurgia, por uma enfermidade. Está amarrado, pastor. Ô, meu irmão, sai disso, irmão. Entenda como a vida funciona. E a gente pega isso e fala, eu estou pagando um preço para ser cristão. Eu pergunto assim, e para não ser cristão, qual o preço você vai pagar? A pergunta é essa. Para não ser um cristão, qual o preço você vai pagar? Não é preço, é a vida. E a gente tem que entender e caminhar com essa fé, que não é o que está. Eu me lembro que eu fui expulsar um demônio um dia numa casa. A irmã Núcia falou, nossa, pastor, eu fui aquele dia, eu fiquei todo oprimido o dia inteiro, fiquei passando mal. Eu falei, minha irmã, quem fica oprimido é o diabo quando eu chego. Porque maior que está em mim. Ela falou assim, ô, pastor Eduardo, que bom o senhor fala. Minha irmã, é o jeito que pensa. É como lida com as coisas. O nosso problema é que a gente não entende o que realmente aconteceu no Natal. A morte definitiva das opressões. O diabo não tem poder sobre a nossa vida mais. Os governantes não têm poder sobre a nossa vida. Por que o comunismo luta tanto para acabar com o cristianismo? Porque o único povo que não tem medo da espada é o cristão. Porque não é governante, não é opressão, não é o pecado. Nós fomos livres de tudo. Mas se você anda assim, eu sou um pecador, tem que tomar maior cuidado, porque a carne é fraca. Já acabou, já vai andar só em pecado. Porque você já trouxe sobre a sua consciência. Paulo diz assim, olha, eu criei e assim eu falei. Então você creu que você não nasceu de novo. Você creu que você ainda não nasceu de novo. Então o problema é como a gente entende o Natal. A gente acha que é só um evento de luzes, de presentes, e não entende o que realmente aconteceu no dia que Jesus nasceu. E eu ponho no dia, claro que eu sei que tem a cruz, eu sei que tem um Pentecoste ainda, calma, vou pregar aí para frente, vai chegar o dia da Páscoa. Eu sei que tem esses 3 eventos. Eu digo que no Natal Deus falou, estou no meio de vocês. Eu vim. Na cruz ele fala, eu fui. Em Pentecoste ele fala assim, eu vou permanecer. É isso que eu entendo. É isso, esses 3 eventos. Então, entenda o seguinte. Você já fez festa com aquilo que oprimia e trazia peso sobre você? Você já largou as vestes sujas? Já queimou, já fez festa, não faz parte da minha vida? As botas, os caminhos que você tomou? Entenda, isso aconteceu no Natal. O versículo 6, ele diz assim, porque o menino, aí vai explicar por que isso tudo para cima vai acontecer, gente. Por que isso tudo para cima que ele falou vai acontecer? Ele começa assim, por que? Explicando, por que isso que eu acabei de falar? Porque o menino o quê? Nasceu. Um filho foi dado. O governo está sobre onde? Sobre os ombros dele. Aí ele começou dizendo o quê? Ele será chamado o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus o quê? Poderoso, ou Deus forte. Pai de quê? Ou Pai eterno, depende da versão. Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. E haverá paz sem fim. Sem fim aonde, irmão? Aqui, ó. Não interessa, o pneu do carro furou, tranquilo, está trabalhando, estou na bênção, estou com problema, também estou na bênção. Consegue entender? Sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecerá justiça e retidão
desde agora para sempre. O zelo do pastor pela igreja fará isso. Amém? Isso aí, mano, que é isso? Parabéns para quem falou isso. Diz assim, olha, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o teu zelo pela palavra, é o teu zelo pela doutrina, é o teu zelo pela lei, é o zelo de quem vai fazer alguma coisa? O zelo de Deus. É o zelo dele que vai fazer o Natal acontecer. Você tem dúvida dessa palavra zelo? Não está no script aqui não, mas abre Romanos 9, versículo 30, alguém pode abrir aí e ler para a gente? Romanos 9, joga lá, Romanos 9, versículo 30. Olha o que diz sobre o zelo. Romanos 9, versículo 30. Deixa eu abrir na minha aqui. Romanos 9, eu sei que está aqui na minha Bíblia, vou achar Romanos, fica tranquilo. Está aqui, eu achei. Romanos 9, versículo 30. É do versículo 30. Alguém quer ler? Quer ler, Cristina? Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Pode continuar lendo, vamos ler até o 10, versículo 2. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, por testemunhar que eles têm zelo por Deus. Tem zelo por Deus, olha. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porque ignorando a justiça que vem da onde? De Deus. Da onde? De Deus. Que é Jesus, ele é a justiça de Deus. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. É o zelo de quem que vai salvar a gente? De Deus. Não é o zelo da lei, não é o zelo do homem, não é o zelo pela casa de Deus, a gente pega lá o Salmo, não é o zelo por isso. Tudo bobagem. Para o gentil, tudo bobagem. Tudo bobagem. Então, Eduardo, o que eu aprendo com o Natal? A primeira coisa, eu já falei 1 milhão de coisas aqui, é que Deus não se esqueceu da gente. Quando o Natal aconteceu, gente, foi um grito de Deus dentro da história que Deus não se esqueceu nem de Israel e nem da humanidade. Como assim, Eduardo? Entenda só uma coisa. Deus, ele trabalha quando a gente não vê as coisas acontecendo. Você sabia disso? Imagina Gideão, uma guerra, 130 mil homens em direção a eles, 135 mil para ser exato. E Deus começa a mandar ele fazer bobagem. Olha, escolhe aí os corajosos. Aí de 30 já vem para 10 mil, que tinha coragem para a guerra. Aí de 10 mil vem para 300. E Deus estava trabalhando enquanto ninguém estava vendo o que Deus estava fazendo. Então, é mostrando que Deus não se esquece da gente. Entenda isso no seu coração. Deus, ele prepara um cenário inteiro para a manifestação de Jesus. Gente, existia na época a tal de Pax Romana. Romano estabeleceu uma língua só, que era o greco-koinê. Nas nações inteiras falava o greco-koinê. Havia a Pax Romana era uma paz de passar nações. Não tinha mais ter passaporte. Mas não tinha, mas tinha, irmão. Era um jeito diferente do nosso, mas tinha. Roma abriu tudo. As fronteiras foram todas abertas. Havia uma segurança nas ruas romanas. Então estava tudo preparado para a chegada de Jesus. Apóstolo Paulo em Romanos, em Gálatas 4, ele diz isso a partir do versículo 4. Ele explica todo esse episódio que foi preparado por Deus para a manifestação de quem? Do Cristo, para o Natal acontecer. Não foi por acaso, gente. Outra coisa que eu aprendo é que Deus, ele prepara esse cenário, mas Deus também, ele age além da nossa visão. Gente, quem poderia imaginar? Por isso que os judeus não conseguiram entender. Foi além do que eles poderiam imaginar. Como que Deus ia vir, andar no que? Sentar com pecadores, andar com pecadores, dizer assim, olha, vai ter prostitutas e ladrões no reino dos céus, e virou para os religiosos, vocês não vão estar lá. Eles não conseguiam entender, porque não conseguiam entender a Bíblia. A maior dificuldade dos judeus hoje é entender que o Messias é Deus. Chega para um judeu e fala assim, olha assim, o Messias é Deus, o Messias que vai vir, que eles estão esperando. Que eles estão esperando Jesus voltar ainda, o judeu. For na sinagoga ali no alto,
e perguntar a um rabino, um frequentador assim, o Messias que vai vir para vocês, ele é Deus? Eu falo assim, não, ele não é Deus. Aí você fala assim, explica para mim então Isaías 9, que diz que ele será o Deus poderoso, o Pai eterno. Eles se chocam, eles não sabem explicar. Eles se chocam. Eles dizem, não, isso aqui é uma figura de linguagem, uma expressão poética de Isaías, que Isaías não era só um profeta, também era um poeta. Eles começam a querer inventar um monteiro de história. Eu falei, esse cara está falando, nunca leu nem Isaías, né? Que Isaías diz que ele seria moído. Lá estou falando antigo, estou falando, né? E aí se for pegar as cartas de Paulo, o tempo inteiro Paulo fala, e foi crucificado pelos pecados, Pedro falou, João falou, e Jesus mesmo disse, ó, o Filho do Homem será pendurado como a serpente foi pendurada onde? No deserto. O próprio Jesus diz isso, para a salvação de todos. Você consegue entender que o cenário que Deus preparou é além da nossa visão? E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto hoje é que Deus não atrasa. Tem dia que eu acho que ele está atrasado. Acho mesmo, sou certo, mas atrasou demais. É porque a gente tem maior dificuldade, a gente tem muita pressa para tudo, né, gente? Porque a gente tem muita pressa em responder às nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas incertezas. Sabe por quê? O nosso clamor é o slide 6, bota aí até. O slide 6 diz assim, olha, o nosso clamor é por alívio, mas o de Deus trabalha para redenção. A gente clama com um alívio imediato, agora que a gente quer que as coisas aconteçam, mas Deus trabalha para a redenção de toda a nossa vida. A gente não quer que uma criança nunca pise num prego. Ai, pastor, porque eu já pisei quando era criança. A gente não quer que uma criança rela o joelho, a gente não quer que ninguém fique doente, porque as nossas aflições é por alívio, é para agora, é imediato. Já para Deus não, ele trabalha pensando na redenção da nossa vida. E tem coisa, gente, que a gente vai passar para melhorar o nosso coração. Israel passou por muita coisa, não é que Deus produziu para Israel passar por isso, mas a nossa vida humana passa por muitas lutas para melhorar o nosso coração. Como eu sou muito melhor do que eu era 15 anos atrás, do que eu era 10 anos atrás, do que eu era 5 anos atrás. Como eu sou muito melhor depois que a gente começou a se reunir aqui. É porque as nossas alegrias, nossas lutas, as nossas incertezas, ela tem uma capacidade enorme de mexer com o nosso coração. Eu tenho certeza que do primeiro dia que você pisou aqui, você já é diferente dos dias passados. Eu tenho certeza disso. Porque é assim que o Papai do Céu faz. Não tem nada a ver com a casa viva. Sabe por quê? Deus, ele não se atrasa. Pode ir para o próximo, é o 7. Deus não se atrasa. É um ajuste apenas do coração humano. Agora tu imagina Deus falando com Gideão, não, Gideão, pergunta quem é os corajosos. Aí só 10 mil se revelaram. Agora leva para a beira d'água. Está atrasando, Deus, o exército está vindo, os caras estão se acampando. E tá Deus parece enrolando. Deus, ele não tem pressa a fazer as coisas. Quem tem pressa é o pastor Eduardo, é a Renata, é a Samara, é o Marcelo, é a Zilda, é a Cristina, é o Luciano, é o Fábio. É a gente que tem pressa. Ele podia ter feito tudo num segundo. Ele ficou 7 dias. Ficou 7 dias. Entenda uma coisa, o esperar de Deus, esse silêncio de Deus, não é que ele não está trabalhando. Gente, por 400 anos, as Bíblias mais antigas, tinha 4 páginas em branco assim, quem lembra disso? Só a gente muito antiga de igreja igual eu, que dormia em banco de igreja. E ali os pastores falavam assim, essas 4 páginas em branco, e Deus ficou 400 anos sem falar. E é verdade. Deus ficou 400 anos sem falar com Israel até o Messias nascer, até o Natal acontecer. E para a gente caminhar para o fim, a terceira coisa que eu aprendo, mas eu quero ler uma frase de John Piper, diz o seguinte assim, John Piper, slide 8, diz o seguinte, o tempo de Deus nunca falha, ele nunca chega cedo nem tarde. O que ele diz? Chega perfeito. Na hora certa. Tudo estava perfeito para Jesus chegar. E a terceira coisa que eu aprendo, o que realmente aconteceu, que Deus não muda, irmão. Deus prometeu desde o Éden que separaria para a gente um alívio na semente do homem. Ele manda quem? O próprio filho dele. Deus, ele não muda, então mostra isso em Isaías. Olha, ele prometeu no Éden, prometeu em Isaías e se cumpriu em Jesus. Ele não muda. Não há mudança, a gente tem que entender. Por que quer dizer que não há mudança? Gente, se a Bíblia diz que ensina o seu caminho, ensina o menino o caminho que ele deve andar e mais tarde ele vai voltar a esse caminho, isso é o quê? Uma promessa.
Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, meu filho não vem na igreja, meu filho está virando ateu. Olha para mim aqui, tem promessa sobre a tua vida. Você consegue entender isso ou não? Só que a gente não se apega nas promessas. A gente só foca naquilo que é imediato, porque o nosso clamor é por alívio agora. Calma. Tem promessa. Creia e caminha nessa crença. Não deixe isso mudar você. Então, por que Deus não muda? Porque Jesus, ele revela o caráter de Deus, quem Deus é. Você quer saber quem o Deus do Antigo Testamento é? Olha para Jesus. Jesus é a expressão exata que diz Hebreu, onde o pastor Luciano leu no capítulo 1. Exata, é a expressão exata de Deus. Que Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que você vê eu pregando, falando a palavra Deus, eu estou citando os três, tá, irmão? Não é o Pai. Quando eu vou falar do Pai, eu falo do Pai. Não fica confuso com isso, não. Então, Jesus, ele manifesta isso. Então, Jesus é a resposta de toda a antiga aliança. Toda a antiga aliança pedia algo perfeito. Gente, Jesus chegou no 10º dia para ser crucificado. E ele ficou até o 14 dias para ser morto. 4 dias se passaram. E 4 dias, os sacerdotes ficaram examinando ele. Os escribas da lei ficaram examinando. Por quê? O sacrifício da ovelha tinha que ficar 4 dias sendo olhada pelo sacerdote. E era sacrificada essa ovelha da Páscoa no dia 14 de Nissan. E Jesus morre que dia? 14 de Nissan. Fica 4 dias sendo testado, examinado, se tinha defeito em Jesus. E não acharam. E sabe quando o animal era morto? Aí, na Páscoa, o sacerdote ficava 4 dias examinando se tinha algum defeito naquele cordeiro. Se não tivesse defeito nenhum, ele pegava a mão dele, botava sobre a cabeça do animal e passava o pecado da nação de Israel sobre o animal e sacrificava o animal, porque o animal era perfeito. Quem que era perfeito? O animal. Levítico deixa muito claro isso a partir do versículo 6. O perfeito não era o sacerdote, não era o povo de Israel, o perfeito era o animal. Por isso Jesus, na morte dele, ficou até o dia 14. E morre no dia da Páscoa, sendo o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas não conseguem entender o que eu digo. O problema do pecado já foi resolvido. O problema é a reconciliação. O Natal é o grito para a reconciliação. O problema é que o homem quer ficar separado de Deus como o Adão quis no Éden. Vamos voltar. Então Jesus, ele revela isso. E Jesus garante isso para a gente na nova aliança. Viu que a Cristina leu Romanos 10? O final do 9, o versículo 10? Os gentios que buscaram uma justiça não igual os judeus buscaram. Os judeus buscavam a justiça através de seguir leis e regras e doutrina. Mas o gentio buscou pela fé. O Natal é um ato definitivo de Deus dando a garantia da nova aliança. Está garantido em quem? Não é no teu zelo. Ah, pastor, se eu ensinar isso, ninguém vai vir na igreja mais, ninguém vai ajudar mais nada, ninguém vai fazer mais nada. Que não faça, irmão. Que se a gente não for uma comunidade cristã de pessoas maduras, que servem a Jesus por amor, que não existe a comunidade. Se eu algum dia tiver que ficar na frente da igreja, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, esquece, eu nunca vou fazer. Eu nunca vou exigir nada de pessoas nenhum, porque eu acredito que o Espírito Santo mora debaixo da pele daquelas pessoas que aceitaram Jesus. E o Espírito Santo tem toda a capaz de guiar as pessoas naquilo que ela deve fazer. Eu sou apenas um arauto que anuncio. O meu chamado é o mesmo do apóstolo Paulo. Eu fui chamado para pregar reconciliação entre o homem e Deus. Esse chamado é o da igreja, não é apenas do Paulo. E para terminar, a quarta coisa que eu aprendo é que Deus não apenas promete, Ele realiza. O Natal é a expressão disso. Deus não apenas prometeu, Ele veio e realizou. E a gente tem que entender, sabe por quê? A promessa se tornou uma pessoa, gente. Deus estava só prometendo. Se tornou o quê? Jesus. O tempo foi exatamente perfeito que essa promessa aconteceu. Tem muitas coisas na nossa vida que não pode acontecer hoje, porque a gente ainda não está perfeito conforme tem que estar para receber isso. Quantas coisas que eu já vi acontecer na vida de cristãos, na vida de pessoas tementes a Deus. O Natal é uma entrega definitiva, gente. Você não tem que entregar mais nada a não ser os teus pecados.
Por muito tempo eu ouvi que nós éramos discípulos de Jesus, escravos de Jesus na igreja. E depois que eu li Gálatas 4, finalzinho de Gálatas 4 parece, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente não é escravo, não somos mais nada, mas somos filhos, herdeiros de Deus. Hoje, o que o cristão faz? Ele se coloca como escravo e como discípulo. Ele não é mais. Discípulos e escravos, seria servos de Deus, foi antes da cruz. Depois da cruz existe filhos, herdeiros. Consegue entender essa consciência que a gente tem que ter? Que a gente tem que estar envolvido porque a gente ama estar envolvido. Que a gente quer fazer porque a gente quer fazer. Entenda o seguinte, o Natal, ele, como uma entrega definitiva, Deus já fez tudo por nós, por amor, e basta agora a gente se render. Eu quero terminar dizendo o seguinte, eu lembrei de uma ilustração há um tempo atrás, conta-se uma história, e eu quero terminar com essa história, que um engenheiro já na sua... Aí, Fábio, segura essa aí agora. Conta-se uma história que um engenheiro na sua... final da sua meia-idade. Ele resolve mudar para uma ilha na Noruega. E ele escolheu uma ilha na Noruega que o pai dele tinha visitado quando ele, na infância dele, ele ficou encantado. Ele viu até uma aurora boreal acontecendo lá nesse ambiente. Desculpa teu pai, enfim. E ele ficou encantado e ele falou assim, quando eu estiver na minha meia-idade, para quase, eu vou para essa ilha. E ele comprou uma colina, construiu uma casa, mas quando ele chegou naquela ilha, ele viu algumas famílias tristes naquela ilha. E ele começou a se envolver naquela comunidade e ele viu muitas histórias ruins naquela comunidade. Conta a história desse homem que as pessoas diziam para ele, aquela família está triste porque há 5 anos atrás eles perderam o avô daquela família. Mas como assim perderam o avô? Perderam no mar. O mar levou o avô. Outra família é triste porque o mar, há 3 anos atrás, recolheu um filho deles que era um pescador. Outra família é triste porque um pai de família morreu há 7 anos atrás porque era um pescador e o mar recolheu aquele homem. Ele começou a ver que aquele lugar lindo, bonito, que o céu era extraordinário, as rochas eram lindo de observar. Quando caía assim, a brisa do dia, assim, o lugar parecia um céu. Ele via que tinha dia que aquilo ali se transformava em um inferno. Que o mar se revoltava tanto e virava assim, ondas imensas, que aqueles homens que saíram na madrugada para pescar não conseguiam retornar para casa com a sua tecnologia simples que tinha, com seus navios simples, não conseguia se voltar e o mar muitas vezes engolia algumas pessoas que estavam naquele mar, naquele momento, naquela madrugada. E aquele engenheiro, especialista em grandes construções, pensou em uma solução para resolver o problema. E silenciosamente, sem mexer na rotina daquela comunidade, sem postar nada no Instagram, nem no Facebook, nem no status dele, sem falar nada para ninguém daquela comunidade, ele começa a construir uma grande torre no fundo da sua casa. E algumas pessoas viram aquilo sendo construído e não deram nem importância para aquilo que está sendo feito. E ele foi construindo. Certo dia, ele acorda com um mar revolto. Sai no ambiente da sua casa e vê que parece que o inferno tinha baixado sobre aquele lugar. Ele sobe no grande farol que ele construiu, acende pela primeira vez o quê? Um farol. E quando as embarcações em direção à praia, que chocavam em rocha, que chocavam em pequenas rochas, que eram pequenas ilhas de rocha, viu aquele farol direcionado diretamente à praia, nenhuma vida se perdeu naquele verão traiçoeiro. Porque um homem, silenciosamente, sem mudar a rotina da comunidade, sem envolver ninguém da comunidade naquilo, construiu uma torre que deu um caminho para salvar a vida das pessoas que estavam em alto mar. Eu até anotei um comentário aqui, eu acho que ficaria bom eu ler para vocês. Essa história que eu li desse autor
o autor do livro ele faz um comentário. Depois que ele conta essa história, ele põe o seguinte: quando pensamos que Deus estava em silêncio, citando a ilha, ele estava preparando para nós o Natal Jesus. Aí ele continua dizendo: quando achamos que nada mudava, ele estava edificando uma salvação alta e brilhosa no cume do monte de Sião. Quando o céu parecia quieto ou revolto, o farol externo da graça atravessou a escuridão da história da vida humana no monte de Sião. O Natal é o momento que Deus acende a luz para a humanidade encontrar o caminho. Isso é Natal. O que aconteceu no Natal? Deus levantou uma grande torre luminosa que mostra para a gente o caminho. Você entendeu isso? Eu quero que você saia daqui com toda essa esperança no teu coração. Saber que o Natal, Deus não se esquece da gente. Você pode orar comigo para a gente ir embora agora? Você pode ficar de pé para a gente orar, para a gente terminar esse momento? Pode orar comigo nesse momento, você pode. E se você entrou aqui nessa manhã e talvez você fala assim: Eduardo, o Natal nunca aconteceu na minha vida. A minha vida aparentemente é um lugar até bonito, que as pessoas olham, é semelhante a uma pequena ilha na Noruega. Mas no fundo tem muita morte, muita tristeza, muitas noites duras que parece até um inferno subir. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei uma coisa: se um engenheiro silenciosamente, um silêncio de 400 anos, construindo uma grande caminho para a gente passar, uma grande luz brilhou e dissipou todas as trevas, como diz o texto, gente. E como isso aconteceu? Nasceu um menino. Nasceu. Você quer nessa manhã entregar a tua vida para Jesus? Para Jesus, eu quero que a tua vida venha morar aí. Eu não quero ser escravo da religião, dos desejos do mundo, das minhas incertezas, da minha ansiedade, escravo do futuro ou até mesmo do passado. Eu quero ser filho amado desse Deus trino e maravilhoso. Você quer isso, entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você que entrou aqui, porque é Natal. É Natal. Vamos orar comigo. Você pode fechar os teus olhos. Todos nós vamos orar. Senta aqui, você quer entregar a sua vida a Jesus? Quando você colocar a sua mão sobre o coração, nós vamos orar nesse momento. Isso. Coloca a mão sobre o teu coração, nós vamos orar.